Pessoal, é inevitável fazer a comparação entre o que aconteceu no Capitólio, lá nos Estados Unidos, com o que aconteceu no Brasil. Você lembra que lá nos Estados Unidos o pessoal também invadiu o prédio lá do Capitólio para impedir o resultado das eleições de chegar? Pois é. Aqui no Brasil, a comparação é o 8 de janeiro. E uma notícia que vem dos Estados Unidos agora chama a atenção. Vamos lá. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a favor dos acusados de invadir o Capitólio. Olha só que interessante. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira que acusar de obstrução de justiça as pessoas que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 foi impróprio e que o Departamento de Justiça ultrapassou a sua autoridade. Pessoal, presta atenção para você ver a diferença. Tá? É o seguinte, quando o pessoal invadiu o Capitólio, o resultado da votação chegaria até o Capitólio para ser divulgado. E aí o promotor de justiça denunciou todo mundo, como se todo mundo que tivesse ido ao Capitólio tivesse incorrido em obstrução da justiça, porque impediu que a justiça eleitoral levasse os resultados até o Capitólio. Só que agora a Suprema Corte resolveu decidir, e decidiu da seguinte forma: olha, nós vamos fazer individualização. Só pode processar por isso, por obstrução de justiça, quem a promotoria provar que realmente tentou impedir que os resultados chegassem até o Capitólio. Quem estava manifestando lá, esses não vão responder, a não ser que a promotoria prove que eles estavam lá para tentar atrapalhar. E aí faz um leque, né? Porque aqui no Brasil criou uma inovação jurídica que eu mesmo nunca tinha visto falar na minha vida. A unificação ali da pena, né? E todo mundo responder, a unicidade, né, da conduta, todo mundo responder pelo resultado. Beleza, tentaram fazer ali, quebraram ali, todo mundo vai responder por ter quebrado. Mesmo quem nem entrou vai responder por ter quebrado. Isso fere um princípio do direito que chama princípio da individualização da pena. Então, foi muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. Por uma votação de 6-3, a mais alta corte do país decidiu que o departamento foi longe demais ao acusar de obstrução centenas de pessoas que protestaram no Capitólio. A decisão significa que os tribunais inferiores agora aplicarão esse padrão e provavelmente rejeitarão a acusação de muitos réus. Essa matéria do Pleno News, citando a fonte para vocês. Então, o resultado aqui é que foram longe demais por denunciar por obstrução à justiça, sendo que nem todo mundo estava ali para isso. Entenderam? E aqui no Brasil, sabe, as penas foram pesadinhas. O que se aconteceu aqui no Brasil tem um codão de aplicação de penas 1000 vezes mais duras do que aconteceu nos Estados Unidos. E lá houve 4 mortes. Só para vocês terem noção, teve gente que morreu. Então, assim, lá ainda foi mais grave do que no Brasil. E aqui no Brasil, a aplicação das penas chega a 17 anos. É uma perseguição gigantesca até encontrar todos aqueles que participaram do 8 de janeiro. Mais de 1000 pessoas presas. Então, assim, é inevitável fazer a comparação. Qual que é o resultado final? A maioria dos juristas, né, que criticam a atuação do Supremo aqui no Brasil dizem que lá nos Estados Unidos eles seguem as leis. Aqui, as decisões são políticas. E aí, vem mais uma matéria para aumentar essa crítica. Matéria da Revista Oeste. Carmen Lúcia copia Moraes e põe delegado da Polícia Federal para chefiar quartel-general anti-fake news. Ao que tudo indica, o PL de fake news, o processo de fake news, né, investigação do fim do mundo, o inquérito do fim do mundo, esse vai continuar por muito tempo, tá? Porque a Carmen Lúcia entrou no TSE e foi mais do mesmo. Todo mundo achava que ela teria uma postura diferente do Alexandre de Moraes, mas pelo contrário, o discurso é o mesmo, a postura é a mesma. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, nomeou o delegado Alexandre Pauli, da Polícia Federal, para comandar a assessoria especial de enfrentamento da democracia.
conhecida como AEED, a assessoria chamada de Quartel-General Anti-Fake News no TSE e a estrutura por trás do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é o CIED, né? É duramente criticado, chamado ali, né, de olho que tudo vê, né? O Big Brother ou o olho do Orwell, né? Durante o mandato de Moraes, a AED era comandada pelo também integrante da Polícia Federal, José Fernando Moraes Chuí. Então, o que acontece? A Carmen Lúcia vem agora, seguindo a mesma postura, mantendo o inquérito das fake news, mantendo a avaliação aí do que é dito, né, colocando à frente desse gabinete aí um policial, um delegado da Polícia Federal, tá certo? Então, assim, cuidado com o que você fala nas redes sociais, cuidado com os perfis que você segue, cuidado com o que você compartilha, porque eles estão te monitorando. O próprio STF acabou de fazer uma licitação aí, foi até questionada no TCU, uma licitação para saber o que se fala sobre eles nas redes sociais. Então, muito cuidado com o que vocês compartilham, muito cuidado com o que vocês divulgam na rede social. Vá naqueles que vocês confiam, tá? Naqueles perfis que vocês têm maior confiança. Bora falar do Gustavo Gaia? Tá batendo um bolão, Gustavo Gaia, tá? Tá fazendo o que tem que ser feito. De volta à cena do crime, não por muito tempo. O Gustavo Gaia aciona o TCU para investigar venda de usinas térmicas da Eletrobras a empresas ligadas aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Nem a Globo conseguiu passar pano, TCU acionado. Vou te explicar o que foi essa postagem do Gustavo Gaia. É o seguinte, teve uma venda de usinas termoelétricas da Eletrobras. Era um negócio que ninguém queria mesmo. Ninguém estava nem olhando. A empresa estava devendo bilhões. De repente, você lembra dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, que envolvidos em escândalo de corrupção com o governo Lula? Pois é. Resolveram comprar esses papéis, né? Comprar aí essas usinas termoelétricas da Eletrobras. Todo mundo ficou sem entender, olha, por quê? Pessoas tão aptas, né, ao mundo dos negócios compraram esse negócio que dá um prejuízo tão grande. 2 dias depois, o governo Lula emitiu uma medida provisória, e aqui nós estamos falando do Lula, tá? Do Lula. Emitiu uma medida provisória, e nessa medida provisória ele trouxe um monte de benefícios. Então, um negócio que era uma bomba relógio, que ninguém queria, de repente virou atrativo e lucrativo. E, coincidência da vida, né? Os irmãos Batista se aproveitaram desse benefício por mera coincidência, né? Ninguém nem sabiam o que ia acontecer, nem sabia, não tinha informação privilegiada que o Lula ia emitir essa medida provisória. Pois é. O negócio é que aconteceu e nem a Globo passou pano. A Globo falou que tem uma coisa muito errada nisso aí. E aí o Gustavo Gaia fez o quê? Foi lá e denunciou no Tribunal de Contas. Resultado, gente, tô chato já de falar tanta coisa, mas é mais um caso de impeachment. Mais um crime de responsabilidade que pode ser apurado pelo Tribunal de Contas da União. Se vai chegar no impeachment, não sei, porque o Brasil é o Brasil, né? Aqui tem lei, mas não funciona. Mas a realidade dos fatos é que sim, tá? Sim, existe esse negócio que é muito cabuloso, digamos assim, e não dá para acreditar em coincidência. Que os irmãos Batista, da JBS, comprem uma coisa, 2 dias depois vem uma medida provisória e deixa aquilo atrativo. Tem cara de maracujá, né? Maracutaia, né? Vamos lá, pessoal. Outra matéria. Parecer do Tribunal de Contas sobre indício de fraude na SECOM turbina pedido de CPI. Pouco mais de 100 parlamentares já assinaram a solicitação de investigação sobre as invertidas da SECOM petista. Deixa eu explicar para vocês, tá? A SECOM é a Secretaria de Comunicação do governo Lula. A acusação é que a Secretaria de Comunicação do governo Lula, ela está sendo utilizada através de um instituto que ficou conhecido como Ministério da Verdade, que ela está sendo utilizada como um mecanismo de perseguir os opositores. Essa é a denúncia. E a oposição já queria fazer essa investigação através de uma CPI, para investigar
a atuação da SECOM do Lula, ou seja, censura pesada em cima da oposição. Acontece que agora foi feita uma análise pelo Tribunal de Contas da União que descobriu que não só por causa da possível censura, mas também houve uma mega licitação para contratar gente, para impulsionar o governo Lula, e nessa mega licitação, segundo uma denúncia do antagonista, tinha cartas marcadas. O Tribunal de Contas investigou e achou indícios de irregularidades. E aí, Felipe Barros está fazendo uma pressão, precisa de 171 assinaturas, já tem 100 assinaturas. Então, nós já estamos na possibilidade de 2 CPIs estourarem no colo do Lula. A primeira é a CPI do Arrozgate, né? Assim como ficou conhecido, do leilão do arroz que o Lula ia fazer e acabou não dando em nada, virando bomba, né? Também a CPI da censura, que é a CPI das milícias digitais da SECOM do governo. E agora, essa CPI com mais um fato para investigar, possível irregularidade também em licitações, o que é uma marca bem conhecida aí, né, do governo petista. Vamos lá. Vou falar agora com vocês 3 matérias interessantes sobre projetos de lei polêmicos. E eu quero a opinião de vocês sobre os 3 que foram aprovados agora. O primeiro, em São Paulo, tá? A Alesp aprovou um projeto de lei de Paulo Mansur que endurece as ações contra criminosos sexuais, abusadores. O projeto de lei proposto pelo deputado estadual Paulo Mansur, do PL, em março do ano passado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto visa monitorar criminosos sexuais, estabelecendo um acompanhamento rigoroso de pessoas condenadas por crime de abuso e abuso de vulnerável em todo o território paulista. E é interessante mais, o projeto do Mansur, ele visa fazer um banco de dados, um cadastro, com aquelas pessoas que foram condenadas, tá? Parte do PT foi contrária a esse processo, para que fique mais fácil, né, para que o poder público possa, no caso de um possível crime, isso já acontece nos Estados Unidos e em outros países, num crime sexual, conseguir monitorar onde moram aqueles abusadores, quem estavam na região, aqueles que já têm indícios ali de cometerem abuso. Então, para mim, a minha opinião, e eu quero saber a sua, a minha opinião, bola dentro, projetão, coisa boa sendo aprovada, e o Mansur mandou bem. E aí, em entrevista ao Conexão Política, o Paulo Mansur defendeu, inclusive, a castração química e lamentou por existir uma resistência da esquerda para avançar com esse tipo de projeto no Legislativo. Ainda assim, o parlamentar diz que seguirá buscando endurecer penas e medidas aplicadas aos condenados. Abre aspas porque disse o Mansur aqui. Para mim, exemplo político é Bolsonaro. Defendo suas propostas, inclusive a castração química. Muitos diziam que ele era maluco, mas em diversos países, como a Colômbia, Chile e Reino Unido, a castração química é uma realidade. Não conseguimos aprovar isso aqui, mas fico feliz que conseguimos aprovar o monitoramento eletrônico como uma solução alternativa, foi o que disse o Mansur. Há quem diga que o PT e o PSOL, se aprovado pelo Tarcísio de Freitas, entrarão contra esse processo, né, contra esse projeto no Supremo Tribunal Federal. E aí, meu amigo, e quem perde com isso é óbvio que é a população. Vamos falar de um projeto municipal agora que está dando dor de cabeça, né? Câmara de São Paulo aprova um projeto de lei que prevê multa de até R$17 mil para quem doar comida na rua sem autorização da prefeitura. E aí o Ricardo Nunes, falou que vai vetar esse processo, tá? A Câmara de São Paulo aprovou em primeira votação um projeto de lei que pode multar em R$17 mil os cidadãos e as entidades não governamentais que desrespeitarem um conjunto de regras na hora de realizarem as doações de comida a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O texto ainda precisa de uma nova votação e da sanção do prefeito para entrar em vigor. De autoria do Rubinho Nunes, né, vereador que quis abrir a CPI contra o Paulo Júlio Lancelotti, o projeto propõe estabelecer protocolos de segurança alimentar para as pessoas em vulnerabilidade social em São Paulo. Na prática, porém, o texto impõe restrições a ações assistenciais
ao determinar que os doadores só poderão praticar o gesto de caridade se cumprirem com uma série de regras, como ter autorização da prefeitura, por exemplo. Minha opinião pessoal, parabéns Rubinho Nunes, matou a pau, acertou demais. Aí você vai falar, nossa, mas o Sandro é mau, o Sandro está preocupado com as pessoas darem comida para os moradores de rua, isso é uma maldade? Não é não. A gente tem que pensar, antes que mais nada, que a coisa não pode ser desenfreada, até incentivando as pessoas a serem moradores de rua, não. Seguindo protocolos da prefeitura. Ou seja, lugares determinados, horários determinados para que essas pessoas possam se alimentar. Inclusive observando o plano diretor da cidade, porque às vezes em determinados locais, como por exemplo a Cracolândia, o pessoal ia lá para distribuir, a galera juntava todo mundo lá para ir lá e comer, né? Com a doação de qualquer um podia chegar lá e doar, e de repente virava um caos na região. Os moradores pagadores de impostos tinham que se sujeitar ali à perda de valorização dos seus imóveis, à insegurança por causa desse tipo de coisa que acontecia. Então, mandou bem. Quer fazer? Ó, a prefeitura faz um plano diretor, você pode doar em tal lugar serão tantas para que não se aglomere ali, informa os moradores de rua e eles vão, mas com a coordenação da prefeitura. Esse negócio de ficar aglomerando morador de rua lá, eu discordo, tá? Então, eu acho que o Rubinho Nunes mandou bem, acho que acertou em cheio aqui, tá? Vamos lá. Outra medida polêmica que a gente vai falar com vocês aqui é uma lei de Oklahoma, tá bom? Que ordena o ensino da Bíblia em escolas públicas, o livro sagrado indispensável. E agora eu vou causar uma polêmica aqui com vocês. As escolas públicas de Oklahoma agora são obrigadas a incluir a Bíblia e os 10 mandamentos no currículo do 5º ao 10º ano, especialmente na contextualização histórica. O superintendente de instrução pública de Oklahoma, Ryan Walters, anunciou a medida em um memorando emitido na quinta-feira, informando aos superintendentes de todo o estado sobre a nova exigência. Walters afirmou que sua diretriz está em conformidade com os padrões educacionais. Aprovado em maio de 2019, em entrevista à Fox News, ele alegou que há uma falta de compreensão sobre a história dos Estados Unidos e a influência da Bíblia, culpando a esquerda radical por esta lacuna. Vem cá, pessoal, cá entre nós. Aqui eu discordo, tá? E eu sei que às vezes você vai ficar até chateado comigo. Mas acho que tem lugar, tá? Para tudo sem criar uma lacuna aqui. Deixa eu te explicar o porquê. Porque da mesma forma que existe a religião cristã, tá? Da qual eu faço parte, existem outras religiões também. E aí, dentro de uma, sabe, de uma seriedade, até de uma isonomia, ou você abre espaço para todos, ou eu acho que a questão da educação religiosa, ela tem que ficar adstrita aos pais. Os pais têm as escolas dominicais, têm as missas, né, para quem é católico, para quem é evangélico, costuma ter as escolas dominicais das igrejas e tem a própria família dentro do seu seio que vai ensinar, né, as questões religiosas, as questões do credo de cada um. E eu acho que, por mais que seja importante e não vê, o que me faz a crítica que é ser obrigatório, tem pessoas de outras religiões. Então, assim, na minha visão, eu acho que dá margem para uma discussão, tá? Uma discussão que não seria aqui o campo da escola, tá? Na minha visão, isso aqui é na minha visão, tá? Isso eu sei que vai ter críticas aí, mas a minha visão é que a escola, matemática, educação financeira, civismo, ensinar como funciona o Congresso Nacional, isso é importante demais, como funciona as leis, a criação de leis, como fazer denúncias contra a corrupção de políticos corruptos, como fazer valer os seus direitos, isso é coisa que você ensina na escola. Agora, a questão de religião é íntima demais para estar como tema obrigatório nas escolas, tá? Eu tenho essa visão e aqui a minha opinião é uma opinião, sinceramente, uma opinião não de cunho religioso, mas é uma opinião sincera de alguém que analisa a política, tá? Eu acho que
a realidade é que a questão religiosa é atribuição dos pais, não das escolas, tá? Não das escolas. Agora, no meio do ensino da história, alguma coisa desse sentido, tá tudo bem. Assim como você ensina sobre a história do cristianismo, a história das demais matrizes religiosas, o budismo, o candomblé, falando como surgiu, onde surgiu, tudo bem, né? Tudo bem. Agora, como cunho religioso, não acho legal, tá? E a sua opinião? Coloca no comentário, só para me saber, tá bom? Abraço, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial.